Olá pessoal, estamos aqui em mais um Infolab Responde e hoje a gente vai falar sobre câmeras DSLR. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E o Cadu Silva ali na produção atrás das câmeras e cuidando do link ao vivo também. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer na hora de considerar comprar uma câmera DSLR é se você precisa realmente de uma câmera melhor do que você já encontrou no seu smartphone. A maior parte dos smartphones topo de linha atualmente já conseguem tirar fotografias com uma qualidade razoável, especialmente o Galaxy Note 4, o Galaxy K Zoom, que já é um aparelho feito para isso, os iPhone 6 e 6 Plus, os aparelhos da Sony também, o Xperia Z3 tem uma ótima câmera de 21 megapixels. Então, realmente você precisa, por que, de uma câmera DSLR? As diferenças são gigantescas, o Léo vai poder começar a explicar um pouquinho sobre isso. Basicamente, se a sua foto vai viver no Instagram, que é aquele quadradinho minúsculo de resolução baixa, não há muito motivo para você comprar uma câmera dedicada. Seja ela uma DSLR, mesmo uma compacta, você consegue se virar com o seu smartphone. Principalmente porque agora surgem cada vez mais smartphones com câmeras melhores e cada vez mais acessórios de smartphones que ajudam com lentes, etc. E muitos aplicativos tinha até só um parênteses aqui, claro. Tinha um acessório de iPhone que transformava, era uma capa, né? Ela conseguia transformar o iPhone numa câmera instantânea, né? Ela imprimia já a foto ali. Sim. Isso é uma coisa fantástica, então você tem que ver os acessórios primeiro para depois considerar a sua câmera mesmo. A própria Fuji tem uma impressorinha assim que você manda por Wi-Fi as imagens do smartphone e ela imprime, entre aspas, na verdade ela expõe ali. E é vendido no Brasil por cerca de R$700. Exatamente. Também tem muitos aplicativos hoje em dia que dão mais controle criativo sobre a imagem. Então, para muitas pessoas, aquelas pessoas que usam só o Instagram, você não precisa realmente de uma câmera dessas. Agora, se você se interessa por imagens de resolução maior, sei lá, você tem uma TV, você quer mostrar suas fotos na sua TV, ainda considerando um caso de uso caseiro, né? Sim. Ou ou mesmo para o Facebook, que admite fotos um pouco maiores. Aí você pode começar a pensar em uma câmera acima do celular. Aí hoje em dia você vai ter basicamente dois caminhos, né? A DSLR, boa e velha DSLR, e a câmera híbrida, que é uma vertente um pouco mais nova de câmeras avançadas. A diferença principal entre a híbrida e a DSLR é basicamente o espelho, né? Exatamente. Na DSLR, que se chama Digital Single Lens Reflex Camera, ela se chama de reflex justamente por causa desse carinha aqui, que é um espelho. Ele manda a imagem pro viewfinder para você poder enxergar mesmo com a câmera desligada. Já numa híbrida, quando você tira a lente dela, ela já mostra o sensor direto, não tem nada na frente. O que isso quer dizer em termos práticos? Que a híbrida pode ser muito menor, como você pode ver aqui, e também que ela vai ser obrigada a usar um visor eletrônico, que é esse carinha aqui, desse lado. Ou seja, eu não consigo ver nada quando ela está desligada. E também tem uma série de questões de atraso, porque quando você liga ela, os eletrônicos aqui tem que começar a funcionar, então não necessariamente ele vai atender tudo em tempo real mesmo. Você também, por outro lado, ele tem algumas vantagens, que ele consegue exibir mais informações aqui, consegue também clarear um pouco a cena, porque ele dá um ganho aqui de sensibilidade só para o sensor, só para você enxergar mais no escuro, algo que não dá para fazer com uma dessas. Então tem uma série de diferenças aqui. O que levaria uma pessoa a escolher uma ou outra? Basicamente, ecossistema de lentes. DSLR é um sistema muito mais maduro. Está aí há décadas, né? Você tem Nikon e Canon com mais de 80 objetivos cada uma, né? Agora, a Sony, Fuji, todas essas empresas que estão se focando em híbridas como essa daqui,
experimentam muito com conector de lentes. Então você compra uma câmera um ano, no próximo ano eles lançam outro monte de lentes que não são compatíveis com a sua. E daí o repertório de cada câmera acaba ficando limitado. Se você vai trabalhar profissionalmente com câmeras, eu ainda recomendo muito mais o DSLR, porque você já vai comprando as lentes e vai acumulando é um investimento. Sim, né? Oferece versatilidade, né? Muito maior do que uma DSLR. Então, mesmo que você troque uma câmera, troque o corpo da câmera, você vai ter todo aquele repertório portfólio de lentes. Sim, temos uma pergunta aqui do meu xará, o Lucas. Por que essas câmeras profissionais são tão caras? Os componentes todos, né? Acho que resumem por que elas são tão caras. Então, tem muitas questões aí que envolvem o preço de uma câmera, né? Mas, basicamente, a gente tem que considerar o seguinte. O silício, que é usado para fazer o sensor aqui, ele é muito similar ao que é usado para fazer processadores em geral, é o CMOS, né? Tirando as câmeras digitais CCD, mas essas são uma raridade hoje em dia, só câmeras de médio formato, que aí é outra história. Outra história, totalmente diferente. Tipo, câmeras de mais de 50 mil reais e tal. Mas enfim, o CMOS é muito parecido com os processadores em geral. E quando você vai fazer ordens para manufatura dessas coisas na indústria, as câmeras acabam ficando em segundo plano porque elas são vendidas em menor quantidade. Então, o preço por câmera acaba ficando maior. Falando só no sensor, né? Aí você tem uma série de outros componentes, por exemplo, o obturador, que é uma coisa extremamente delicada. Você tem as próprias lentes, que são difíceis de montar. Uma lente zoom dessas aqui envolve pelo menos 4 grupos de lentes diferentes. Grupos, né? Não são lentes, não são só 4 lentes, são grupos diferentes. Você tem um grupo master, né? Que eles chamam aqui, ó, grupo da distância, um grupo variador, um grupo compensador que mantenha o foco conforme você muda o zoom. Então é uma coisa extremamente complexa. E isso tudo se junta para tornar a câmera mais cara. Sim, a média de preço de uma câmera DSLR no mercado brasileiro, até na internet mesmo, é de 1.500 para cima, né? Exatamente. Mas acho que o grande problema que encarece são as lentes, né? Sem dúvida, porque você tem vários tipos, então você vai acabar comprando mais de uma. Exatamente. Agora, uma coisa que você sempre tem que lembrar em termos de DSLR, especialmente, é que isso daqui é um produto, é um eletrônico extremamente consolidado, extremamente maduro. Então, se você pegar uma câmera de 5 anos atrás, ela ainda vai ser uma câmera muito boa. Uma D90 da Nikon, por exemplo, você ainda consegue usar numa boa, uma tremenda câmera. Então você consegue mantê-la por mais tempo e se você for comprar a sua primeira, você pode comprar uma usada sem muito medo. Sim, só falando um parênteses aqui sobre as câmeras usadas, tem a questão do obturador, né? Sim. O obturador, como de qualquer câmera, ele tem um ciclo finito de cliques. Então, na hora de você comprar uma câmera usada ou se você quiser conferir qual é a longevidade da sua mesmo, o jeito é descobrir quantos cliques ela já fez e você vai conseguir encontrar essa informação no EXIF, que você consegue exibir em programas de PC, como o PhotoMe, e tem também um site que se chama EOS Info, que ele mostra essa informação para você, só que ele cobra $1 para fazer isso. Mas você também tem recursos no próprio Windows e no macOS para você observar esse tipo de informação. É só entrar ali em propriedades, avançado, etc. O EXIF ele vai aparecer no arquivo da foto, ele é uma série de metadados sobre a foto que você acabou de tirar. Então você tira uma foto com ela e depois vê qual é o número de clicagens que foi dado até aquela foto. Sim, é basicamente um histórico, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Ainda vale a pena comprar uma câmera compacta? Olha, Rodrigo, eu acho que depende do seu smartphone, porque era isso que a gente estava falando agora no começo do programa. Se você tem um smartphone que tem uma resolução decente, que consiga tirar fotos com uma qualidade aceitável, pelo menos, como algum smartphone topo de linha pode ser de 1 ano atrás, até 1 ano atrás a gente já encontrava aqui no mercado brasileiro alguns smartphones com câmeras bem boas, como
o Sony Xperia Z1, né? Z1, por exemplo, sim. que tinha um sensor de 21 megapixels que a Sony usa até hoje. E era um sensor de câmera compacta, exatamente igual. É a mesma coisa. Mesmo tamanho, tudo igual. Então a diferença vai ser, você quer ficar com um aparelho ou quer ficar com dois? Se você tiver um celular e uma câmera, talvez você pague menos, possível. Só que tem a praticidade de você ter sempre a câmera ali no seu bolso, né? Então talvez a melhor saída seja adquirir um smartphone com uma resolução boa, ou mesmo um smartphone completamente dedicado à fotografia, como é o caso do Galaxy K1 da Samsung e do Lumia 1020, que tira fotos em 41 megapixels, né? Que são sensor de 41 megapixels. Melhores do que as de uma câmera compacta típica. Não, até porque câmera compacta normal não tem 41 megapixels, não chegaria a esse tamanho, nem né? só não tem e não isso tem o oversample que eles fazem. Não tem também. o oversample e o sensor do Lumia também é maior do que o de uma câmera compacta comum. Então acho que isso já responde bem essa pergunta. Só para esclarecer, um sensor de uma câmera compacta comum costuma ser 1 por 2,3 polegada. Um sensor de smartphone médio hoje em dia é 1 por 3 polegadas. Então eles estão bem similares, eles estão bem próximos. Cada vez menos faz sentido você comprar uma câmera compacta. Se você tiver sério sobre fotografia, guarda um pouco de dinheiro, compra uma câmera mais avançada, uma DSLR. Ou mesmo uma híbrida. Uma híbrida usada, algo assim. Temos mais uma pergunta do Fabiano que ela é bem específica. Vocês acreditam que as mirrorless podem ser o futuro e substituir as DSLRs? Alguns fotógrafos acreditam que sim. Então a gente estava discutindo isso, né? Por enquanto, o ecossistema de lentes da DSLR é muito mais maduro. Se você é um profissional hoje em dia, eu recomendo muito mais você investir numa DSLR ainda. Só que as híbridas têm estão ganhando vantagens e vantagens cada vez mais. Uma coisa que só tinha em DSLR até algum pouco tempo atrás, por exemplo, autofoco por detecção de fase. Isso é uma coisa que está começando a surgir nas híbridas. Velocidade de disparo contínuo. Cada vez mais as híbridas estão acima nesse quesito. Por exemplo, a X Pro 1 da Fuji é bem rápida. A XM2 também da Fuji, todas as da Sony são extremamente rápidas. E quando eu falo de rápido é 10 FPS em resolução total, é uma coisa bem absurda. É bem rápido. E outra questão que preocupa muita gente é o visor. Antigamente você tinha muito problema de erros de cor no visor, que você não consegue, o viewfinder menor, né? No eletrônico você não via as cores reais, ele também atrasava muito. Eles estão melhorando cada vez mais isso. Então é possível sim que no futuro as híbridas se tornem um negócio melhor, mas por enquanto é melhor, as DSLRs são melhores. Sim. Você mencionou a detecção de fase, tem até alguns smartphones que já conseguem fazer isso, né? O LG G3, por exemplo. O G3, o Galaxy S5 faz também, o próprio iPhone, o iPhone 6 O iPhone 6 e o 6 Plus? O iPhone 6 e o 6 Plus. Dois. Eles têm pontos de detecção de fase ali no sensor. Tá vendo? É uma coisa que começou a surgir, assim. E isso também dá a entender que no futuro as híbridas podem tomar conta aqui. Depende muito de quantas lentes forem desenvolvidas para elas, né? Porque a DSLR já dá conta desse trabalho, né? Você não precisa de algo novo ali. Não. Dos modelos que a gente tem aqui no Brasil, o mais recente que passou pelo Infolab foi esse aqui da Sony, que é qual ele? Essa daqui é a A6000, ela é uma híbrida APS-C, ou seja, é uma câmera avançada, mas mediana, assim. Uma coisa importante de se entender em termos de câmeras é que não basta que ela seja DSLR para classificar ela como uma câmera profissional. Isso daqui é uma D5100, por exemplo. Ela é uma câmera APS-C. O que é APS-C? É uma série de standards que se referem basicamente ao tamanho do sensor. Você também tem as câmeras DSLR e híbridas full frame, que são as câmeras que têm um sensor de 35mm. Essas são mais avançadas, mais fortes. Essas duas aqui são APS-C. São câmeras voltadas para um segmento intermediário. Né? E essa câmera da Sony, ela tá com um preço sugerido de quanto? De 2.000? Sim, cerca de 2.000. R$2.000. Então,
Mesmo as híbridas, elas acabam não sendo tão Sim, acessíveis, sim. né? As híbridas, elas costumam ser caras, principalmente no lançamento. Mas elas também têm muitos recursos, assim. É perfeitamente possível usar uma híbrida profissionalmente. Olha, o Luiz está perguntando para você aqui, que modelo de DSLR você indica? Hoje em dia, olha, para ficar entre os dois grandes fabricantes, Canon e Nikon, uma 7D e alguma coisa da Nikon da série, para quem está começando, da série 5000, sei lá, 5100, 5200, 5300, elas costumam balancear bem em termos de recurso e preço, assim. Cada vez mais a Nikon está lançando DSLRs de entrada, como a D3300, muito capazes. E esse é o tipo de câmera que é bom para quem está começando agora a entrar na arte da fotografia. Exatamente. Quer aprender mais um pouco, ou não sabe, ou quer exercitar mesmo, né, o que já aprendeu. Sim, certamente. Agora, se você está falando de um espectro mais avançado, assim, para o cara que já é profissional, a D810 hoje em dia é a melhor nessa parte aí. Para trabalho de estúdio, e ela também se tornou rápida o suficiente para ser até talvez usada para fotografia de esportes. Se bem que nesse sentido seria melhor pegar uma D4S ou um DX da Canon, né? Mas qual que seria a diferença? Qual que é a necessidade dessa pessoa que precisa de esportes, além da velocidade do clique? É a velocidade do clique e a velocidade do autofoco, basicamente. E também a resistência desse tipo de câmera a ISOs altos. Quando você pega uma D4S, por exemplo, ela tem uma resolução bem menor do que uma D810. Só que você pode jogar o ISO lá em cima e não ter tanto ruído. Faz sentido. Não temos mais perguntas, então é por isso. Hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente vai voltar aqui e a gente vai falar sobre notebooks. Então, se você tiver dúvidas sobre notebooks, escreve aqui nos comentários que na semana que vem a gente responde para vocês, tá legal? Obrigado. Até mais.